Olá, gente! Aqui começando o nosso Band Empresarial, um momento muito especial aqui no Palacete do Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, para cobrir o livro de 50 anos da ADEME. Exatamente, vai mostrar aqui muito da história do que o mercado imobiliário produziu para a nossa cidade e para toda a Bahia. Aproveitando para agradecer a todos os nossos patrocinadores e a você, telespectador. Nós estamos aqui, mas também estamos no YouTube. Tecla lá no sininho e se inscreve para ter acesso a todo o ambiente empresarial. Então não perca, que tem muita coisa bacana. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Muito feliz, assim, diria a vocês, com um orgulho muito grande por estar representando todo o nosso mercado, por estar aqui hoje junto dos nossos presidentes que construíram a história da ADEME em seus 50 anos, por nossos associados que fortalecem o nosso setor e por manter sempre. Zé Azevedo me perguntou ali na entrevista qual o legado dessa nossa gestão. Eu acho que o maior esforço e o maior legado que a gente pode deixar é esse, é da união, é do fortalecimento dos nossos valores, são os nossos princípios que têm que se perpetuar para que a gente continue a fazer um mercado forte, um mercado que tem credibilidade, um mercado que cria relacionamentos e um mercado que preza esses relacionamentos. Mas quando pensamos nas ações comemorativas desse cinquentenário da ADEME, queríamos algo que eternizasse a nossa jornada e, ao mesmo tempo, resultasse em um presente de valor histórico para toda a Bahia. Foram meses e meses de planejamento e construção deste projeto. Contamos com a pesquisa sensível do arquiteto historiador e também de uma amizade que se fortalece a cada ano, o senhor Francisco Sena. Com o olhar apurado de Cleidiana Ramos e a coordenação de Fernando Oberlander e Márcio, da editora Caramore. Salvador Grandes Obras é um testemunho de como a nossa cidade foi projetada, como ela se expandiu através do urbanismo e da ocupação do solo, como cada construção moldou o nosso modo de viver e de se locomover em Salvador. O sucesso desse livro é diretamente creditado àqueles que investiram na memória de nossa cidade. Band Empresarial aqui nesse lugar maravilhoso, Palacete, aqui no Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. E agora, conversando com o anfitrião dessa festa, e eu sempre faço questão de fazer o testemunho. Já vi vários presidentes, mas nunca vi um presidente tão atuante. A gente sabe que a história é feita de muito tempo, de muita gente, de muitas mãos. Mas Cláudio tem o seu lugar de destaque e aqui trazendo mais um produto, que é esse livro dos 50 anos da ADEME. Cláudio Cunha, presidente da ADEME, prazer estar com você de novo em nosso Band Empresarial. E parabéns. Obrigado, Zé. Primeiro, agradecer os elogios, que eu não sou tão merecedor de tantos elogios, né? Segundo, por você estar aqui com a gente. E terceiro, por você fazer parte da nossa história. Você que também, ao longo de vários anos, ajudou a construir esses 50 anos da ADEME e que tem hoje o lançamento do livro para coroar o ano do cinquentenário da ADEME. A gente está, assim, super feliz. É um livro que conta a história da nossa cidade, desde a sua fundação e a sua transformação, através do urbanismo e das construções que nós, associados da ADEME, fizemos ao longo desses 50 anos. Diga para mim, Cláudio, por favor, um ponto marcante, 2 pontos marcantes que você vê nessa trajetória, nessa narrativa aí desses 50 anos. Os 2 pontos marcantes e sempre fundamentais são os PDDUs, né? Principalmente o de 2014, quando a gente teve a possibilidade de que todos os bairros passassem a ter sua vida própria. E também com a liberação da orla para que a gente pudesse também edificar, sempre respeitando o sombreamento das praias. Então esses são 2 momentos fundamentais para que a gente fizesse com que nossa cidade, em todos os bairros, tivessem a sua autonomia, que a gente podia ter o comércio, o serviço residencial, o hospitalar, o médico, sempre ao lado, e também pudesse fazer com que nossa orla deixasse de ser uma orla de supermercados, de borracharias, né, e passassem a ser um lugar de residência
com valorização de todo aquele espaço. E aí a gente está num momento que se mostra os 50 anos daqui para trás. E aí vamos fazer uma provocação no Cláudio Cunha, que vê daqui para mais 10 anos. Talvez esse local que nós estamos aqui, Centro Histórico, seja um ponto realmente de mudança dessa malha urbana que a gente tem e um dedo do mercado imobiliário. Nós acreditamos que o Centro Histórico é um resgate de tudo aquilo que foi feito no passado, né? Aqui que começou, aqui na praça ao lado foi que começou. Aqui a gente tem a primeira rua do Brasil, se nós pensarmos, né? E fizermos essa análise passada. E a gente sabe que para que os bairros cresçam, eles precisam ter vida durante o dia todo, as 24 horas do dia. E a residência, ela traz isso, porque ela traz o movimento e atrai investimentos, não só na área residencial, mas na área da prestação de serviço e tudo. E temos aí a possibilidade, através do Renova Centro, que é uma excelente oportunidade para que nossos incorporadores ajudem a acelerar esse processo de recolocar o Centro Histórico no seu devido lugar, como é em todos os países da Europa. Legado de Dr. Cláudio Cunha, traduzido com certeza em muitas dessas páginas aí dos 50 anos da ADEME, mas o que é que Cláudio Cunha deseja muito claramente e que pensa como sendo o grande legado dele nessa passagem na presidência da ADEME? Sempre o diálogo, né? De unir a nossa entidade, de fazer com que nossos associados permaneçam com aquele espírito que fizemos aqui, o Café com Histórias, onde trouxemos todos os ex-presidentes da ADEME, para que eles contassem a história da ADEME, sua cultura, seus princípios, seus pilares, e que a gente possa, ao longo de tudo isso, permanecer sempre assim, unido, conversando, dialogando, contribuindo para o desenvolvimento das cidades e fazendo com que a vida das pessoas que habitem os seus imóveis tenham sempre uma qualidade de vida e estejam sendo atendidos nas suas expectativas. Cláudio Cunha, mais uma vez obrigado. Convoco também, vou deixar aí o presidente convocar, que a gente está aqui muito próximo da convenção da ADEME, que é um lugar super diferenciado e é outro ponto que eu vejo não existe no Brasil, em outra associação dentro do mercado imobiliário, algo tão próximo, tão intenso, mas com muito conteúdo e que com certeza vai ser também esse ano, né, Cláudio? Será também esse ano, nós vamos voltar ao Tivoli, né? De 4 a 8 de dezembro, e com muita novidade, viu, Zé? Alguns resgates, né, que é a grande vantagem da gente, quando a gente começa a querer aprender com o passado, e para a convenção também serviu isso de exemplo, a gente está resgatando algumas coisas que fazíamos desde a época do Clube Med. Que massa! Né? Nós vamos resgatar, vamos comemorar os 50 anos, vamos trocar muitas ideias, teremos palestras excelentes sobre todos os temas. Temas técnicos, sobre mercado, sobre reforma tributária, sobre as pessoas, sobre gente, sobre liderança, sobre inteligência artificial. Então a gente está com um conteúdo sobre economia, um conteúdo repleto para que nossos associados desfrutem, dialoguem e mantenham sempre esse espírito de união. E aí eu vou convencer o Dr. David, que faz o programa aqui, né, que está aí nos filmando, para a gente estar lá também, gravando tudo isso aí lá nessa convenção, nesse lugar maravilhoso que é o Tivoli. Cláudio Cunha, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Muito bom de vocês estarem aqui registrando esse grande momento para a história da ADEME. Só Azevedo Filho, fique com a gente. Banda empresarial aqui nesse lugar maravilhoso que eu sou um apaixonado, no Palacete, aqui no Tira Chapéu, na Rua Chile. E tendo a oportunidade de conversar com uma das pessoas que eu também, que gosta muito desse lugar, num evento que a gente está fazendo aqui dos 50 anos da ADEME, com o lançamento do seu livro. Então, vamos conversar aqui com Mila Paz, secretária da SENDEC, da Prefeitura Municipal de Salvador. Bem-vinda mais uma vez ao nosso Band Empresarial, Mila. Obrigada, é sempre um prazer estar batendo um papo aqui com você, ainda mais num lugar lindo desse, né? Melhor ainda. Verdade. Mila, me conta um pouquinho o que é que representa a ADEME, né, nesses 50 anos, e ela vem agora mostrar um pouco, fazendo um storytelling todo aí, dessa narrativa do quanto o mercado imobiliário se modificou durante esses 50 anos. Eu acho que a história da ADEME se mistura muito com a história da cidade, né, de uma maneira geral. É uma das nossas instituições aí mais atuantes, né, o setor de construção civil de uma maneira geral e a incorporação imobiliária são setores extremamente importantes economicamente para Salvador, né, geradores de emprego e, mais do que isso, transformadores do nosso ambiente urbano. Então,
Eu estou super ansiosa para ver esse livro, super feliz e honrada de estar aqui hoje representando a Prefeitura nesse evento, porque de fato é uma história de 50 anos que se mistura aí com o transformar da nossa cidade, né? Então eu estou realmente fico muito feliz de poder participar desse momento especial aí da ADEME. A gente sabe muito bem que o mercado imobiliário é um tanto quanto transversal. Ele lida com a Secretaria da Fazenda, ele lida com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, claramente, hoje a gente enfrenta alguns desafios como o mercado imobiliário, numa taxa de juros Selic aí, alcançando números que a gente nunca esperava, 15%. Alcançamos números de 2%, que a gente também não esperava, mas de 15% também está nos atrapalhando muito. E aí vem algumas iniciativas que eu vejo e onde a gente está hoje é uma dessas iniciativas que eu sei que passa também pela secretaria sua, pela de Giovana e tantas outras. E aí a gente está aqui falando de centro histórico, onde a prefeitura sai com o Renova Centro. Como é que está essa adesão ao Renova Centro? E eu nunca me canso de dizer que eu nunca vi isso, em 40 anos que eu tenho de mercado imobiliário, nunca vi uma ação como essa em nenhum lugar do Brasil, e queria que você renovasse esse chamado aí para os incorporadores, construtores, e para todo mundo saber um pouquinho mais, até porque quem comprar aqui também será beneficiado, né? Com certeza. Acho que o Renova é um dos grandes exemplos de política pública que é construída através da escuta e desse diálogo, né, com o mercado. Então, o Renova ele traz muitas respostas e ele, de fato, viabiliza a implantação de empreendimentos no centro histórico. O Renova Centro é uma lei de fomento à atração de investimentos no centro histórico, com foco principalmente na atração de moradia, de construção de moradias. A ideia do Renova é exatamente viabilizar o retrofit, né, o restauro de prédios históricos ou de prédios antigos, não necessariamente tombados, da região do centro histórico para a construção de moradias. Mas ele não beneficia só a construção de moradias, é o principal objetivo dele. O que ele traz? Ele traz todo um conjunto de isenções tributárias. Então, ele perdoa a dívida passada do imóvel, caso ele tenha algum débito. Ele isenta o imóvel de IPTU durante o período de obra e depois, durante 10 anos, o que foi implantado não paga IPTU. Ele isenta o ISS do período de obra, ele reduz vários ISS de atividades que são típicas de bairro residencial para a gente poder atrair para cá atividades residenciais. E o principal, ele devolve o cashback, ele devolve para o investidor 50% do valor investido no restauro ou na reforma do prédio em título de compensação tributária. E se for residencial? Se for residencial, você ainda pode devolver, ele devolve metade do valor investido na compra do imóvel, ou seja, você não paga, eu não falei do ITV, você não paga o ITV em nenhuma das transações, nem na primeira compra, nem na venda para o incorporador e nem na venda final para o usuário. Você tem a devolução de 50% do valor investido no imóvel, se você fizer pelo menos 60% da área transformar em residência. E se você não quiser fazer residência, mas quiser fazer algo que vai gerar emprego e renda, você também recebe metade do valor investido na reforma. Então, recebe como, Milé? Recebe através de um título de compensação tributária que você pode abater de tributos municipais em qualquer lugar da cidade. Ou seja, você pode vender para um outro CNPJ, você pode permutar com um grande devedor de ISS, de IPTU. É uma moeda de troca que pode ser compensada com tributos municipais em qualquer lugar da cidade. Parabéns, não é fantástico, gente? Pare e pense, quem compra o imóvel que será construído numa dessas ações aí do incorporador, ele também fica isento durante 10 anos do IPTU dessa moradia. Um negócio maravilhoso e que realmente é muito diferenciado. Mila, sei que você está representando aqui o prefeito Bruno Reis, a quem manda um abraço. Sei que você tem muita atividade aí para fazer e agradeço de pronto a sua vinda mais uma vez aqui ao nosso Band Empresarial, desejando toda a boa sorte do mundo. E se a gente não tiver outra entrevista aí em 2005, um 2026 aí repleto de boas notícias para o mercado imobiliário e para vocês também. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando um pouco das políticas públicas e dos projetos da Secretaria e da Prefeitura. E aí um abraço aí para a sua audiência, que é sempre muito qualificada. Então, obrigada a vocês pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, Mila. Pois é isso aí, gente. Livro de 50 anos da história da ADEME. Mas a gente tem muito mais para mostrar aqui, direto do Centro Histórico de Salvador. Só Azevedo Filho, fique com a gente. De volta
está aqui no Centro Histórico da ADEME, aqui no Palacete Tira Chapéu, para lançamento do livro de 50 anos da ADEME. Vamos para muitas conversas. Só Azevedo Filho, fique com a gente. Band Empresarial aqui no lançamento do livro de 50 anos da ADEME e tendo o prazer aqui de entrevistar uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o mercado imobiliário, na verdade, com vários setores da nossa Bahia. Uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma grande amizade, foi meu chefe durante um período, Dr. Mário de Paula Guimarães Gordilho. Mário, que bom um evento como esse para poder comemorar e mostrar um pouquinho desses 50 anos dessa associação tão pujante no mercado nosso imobiliário. E você, como ex-presidente, aqui participando. Boas memórias, bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Azevedinho, veja, eu tenho a memória da ADEME não só de ter sido presidente, eu vi a ADEME nascer. É verdade. Porque eu era diretor da Crédito Imobiliário do Banco Econômico, a Casa Forte, e nós participamos da primeira reunião onde foi constituída a ADEME, com os 6 ou 7 primeiros associados, se não me engano. O primeiro presidente, quem foi mesmo, foi o doutor Valadares, Francisco Miguel do Prado Valadares. Exatamente. Depois eu vim ser presidente da ADEME, quando eu saí do banco, passei para a OAS, para o mercado imobiliário, e aí, por volta de 95, 96, eu virei presidente da ADEME. E me conte, 50 anos, o que é que você vê, Mário, você que participou desde esse início, qual é a grande diferença de uma associação e a penetração dela, ou seja, a mão dela para poder conduzir isso que a gente vê em nossa cidade do Salvador e em alguns lugares da Bahia? Veja, a ADEME participou, eu diria que no advento do polo petroquímico, que se criou uma parte da Pituba e o Chiep, ali o Costa Azul, foi no início da ADEME, efetivamente. Existiam incorporadores, mas nada como uma associação que foi congregando. Em seguida foi criado o Banco Nacional de Habitação, o BNH, junto ao BNH recursos para financiamentos que não existiam, as vendas eram feitas diretamente pelo construtor com o comprador, sem financiamento de longo prazo, e com o advento do BNH realmente o mercado explodiu. Durante muitos anos o sistema veio basicamente em cima do financiamento da caderneta de poupança do FGTS. Hoje já se volta de novo a ter um tipo de financiamento que são os fundos imobiliários. Antes tinham as letras imobiliárias, que também tinham alguma semelhante com os fundos imobiliários. Né? Exatamente. Então o mercado tem essas nuances, ele vai e volta, mas ele flutua sempre em torno do crédito. Quer dizer, se houver crédito para uma determinada faixa, para a faixa alta não é bem o crédito que interessa. Aí são pessoas já capitalizadas que compram os imóveis mais caros. Perfeito. Mas para a classe média alta, o que é que faz o mercado, né? Tem que ter financiamento. Mário, agradecer demais sua visita aqui ao nosso Band Empresarial e dizer que vamos curtir aqui esse livro maravilhoso de 50 anos, com certeza tem muita participação sua ali e com certeza estou muito curioso para poder folheá-lo e a gente ver uma história se formando desse mercado que com certeza ainda tem muito para dar para a população baiana. Obrigado, Azevedinho. Um abraço forte. Band Empresarial aqui e agora vamos conversar com a história viva. Pois é, o historiador e arquiteto Francisco Sena, um amigo de muito tempo, fizemos rádio juntos, de um programa que eu tinha na CBN e com certeza muito conhecimento daqui, desse lugar maravilhoso, passa pela mente do Chico Sena. Chico, prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer, Azevedo, muito obrigado pelo convite, a oportunidade. Primeiro de revê-lo, estarmos aqui mais uma vez conversando para o público, né? E na Band especialmente, e nesse lugar tão lindo que é o Tira Chapéu. E aí me fala um pouquinho, Tira Chapéu, esse palacete que a gente está aqui, de onde é que vem, como é que isso tem muito do que contribuir com nossas histórias aqui da Bahia, né? Graças a um grande empresário baiano, que foi um dos maiores empresários que a Bahia já teve em sua história, o comendador Bernardo Martins Catarina. Era o português de origem que veio jovenzinho para a Bahia, fez fortuna, mas ao mesmo tempo deixou um legado muito grande para a cidade. A Rua Chile, praticamente, os prédios mais importantes, ele que construiu. O Palace Hotel ele construiu.
nós temos esse prédio daqui, o Tira-Chapéu, que na verdade não era o Tira-Chapéu. Tira-Chapéu é o nome da rua. Aqui era a Seção dos Empregados do Comércio da Bahia. E ele liderava essa instituição. Tanto que aqui na subida da escada tinha um busto de bronze dele e tudo mais. Foi ele que custeou tudo isso aqui. Que bacana. E interessante é que ele construiu uma casa para residência na Graça, que hoje é o Palacete, foi Museu Rodin, hoje é o Palacete das Artes e tudo mais. É o MAC, Museu de Arte Contemporânea. E essa casa ele entregou para um arquiteto italiano, Rossi Battista, projetar e construir. E quando a casa ficou pronta, ele entregou esse projeto para o Rossi Battista fazer e construir. Então, mesmo o arquiteto da casa dele, a casa dele foi inaugurada em 1912 e esse prédio em 1917. Ambos no estilo eclético, de influência italiana, obviamente, internacional, mas com os melhores recursos daquele tempo. Era um palacete, é um palacete que felizmente foi restaurado e não só restaurado, revitalizado. Revitalizar quer dizer dar nova vida. Perfeito essa dedução sua, essa leitura que você faz, Chico. E aí a gente, de alguma forma, de novo, vê o mercado imobiliário olhando, a iniciativa privada olhando de volta. Um exemplo está aí do Bernardo Catarino e a gente tem aqui a oportunidade de estar vendo iniciativa que a prefeitura segue, dando incentivos e, evidentemente, os olhares do privado. Como é que Chico Sena vê isso e o que é que ainda podemos explorar, ainda tem muito que explorar aqui, né? Olha, com muita alegria e com muita boa esperança e expectativa. Pelo seguinte, hoje a iniciativa privada, especialmente o mercado imobiliário, está começando a voltar a olhar para a memória, Perfeito. Para a nossa herança cultural e a nossa herança imobiliária, né? Então, Salvador é uma cidade histórica. Salvador, o centro de Salvador, é patrimônio cultural da humanidade, onde nós estamos. E o mercado imobiliário está começando a descobrir isto, revitalizando as edificações, valorizando a área. A Rua Chile é um grande exemplo nesse sentido. Que coisa já tem pronta, né, Chico? Ou seja, arruamento, já tem tudo aqui, lugar de tubulação, exato. Tem tudo mais. E tem um passado tão bonito, um legado histórico. A Rua Chile foi a primeira rua da cidade. Verdade. A primeira rua da primeira cidade do Brasil, que é Salvador. E a rua onde tudo acontecia na Rua Chile. A Rua Chile, que era a rua direita do Palácio, Rua dos Mercadores, depois Rua Chile, a partir de 1902, em homenagem à esquadra chilena que visitou a Bahia. Aqui tinha as melhores lojas, o comércio, aqui tinha os grandes consultórios, escritórios, a imprensa era aqui, os grandes hotéis, o governo estadual, o governo municipal, ou seja, o Palácio Rio Branco, a Casa de Câmara e Cadeia, a prefeitura, né? A primeira igreja da cidade, que foi a da ajuda dos jesuítas. Então, aqui era o centro pulsante da cidade. Onde Porque tudo tem que de bom morrer se a acontecia. gente vê em iniciativas voltadas em lugares que a gente viaja para ver, né? Chega lá em Lisboa, fica todo mundo encantado com aquela mix entre o novo e o atual, e o antigo. Então, de alguma forma, eu acho que isso que a gente, de alguma forma, tem que olhar e vou fazer um registro. 80% do mercado imobiliário, em termos de valores, o que acontece na Holanda, é movido dentro do centro histórico. Exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo. Isso é pessoal. Tá. Eu fiz meu curso de pós-graduação na Itália, em Firenze, que é Florença, e o governo italiano dava uma bolsa de estudos na época. Pois bem, essa bolsa de estudos era para o estudante se manter integralmente lá. Alugar o seu apartamento, comer, ou seja, para tudo, era para despesa total. Eu paguei a bolsa inteira somente do aluguel de um apartamento de 12 metros quadrados no centro histórico, na cabeceira do Ponte Vecchio. Ou seja, eu investi a bolsa de estudo inteira para morar no centro histórico, no lugar que eu queria morar. E o resto eu custei por minha conta própria. Então você veja a importância que a gente dá, de fato, e o que a gente pode e deve pagar para morar bem num lugar tão importante quanto o centro histórico. E o daqui de Salvador, gente, é sem igual, porque a gente ainda goza da vista da Baía de Todos os Santos. Que isso E não precisa pagar tão caro. E não precisa pagar tão caro. Chico, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial. E vamos ver se a gente retoma. Eu estou pensando em fazer uma rodada aí pelos bairros e quem sabe essa rodada pelos bairros não é com você junto comigo para a gente poder falar um pouquinho de história. É sempre um prazer estar com você e falar da cidade. Muito obrigado. Um abraço forte. Para você. Band Empresarial e agora, tendo uma oportunidade de conversar
com uma pessoa que tem um papel fundamental dentro do mercado imobiliário e, consequentemente, na ADEME, e um pouco de tudo isso aí que está sendo trazido nos 50 anos através do livro da ADEME. Milena Barreto, superintendente do Bradesco, aí responsável pelo Nordeste e Espírito Santo, hein? Bem-vinda aqui ao nosso Band Empresarial, Milena. Obrigada. Me conta um pouquinho, você tem a oportunidade de estar vendo aí, tem essa leitura de um 360 do Nordeste, ainda mais o Espírito Santo. Como é que você está vendo a Bahia, notadamente, Salvador, nesse momento desafiador, né? Porque com taxa de juros de 15%, como é que você está vendo isso? Como é que o Bradesco está vendo isso? Olha, o mercado imobiliário é um mercado que sempre foi muito importante, muito relevante para o Bradesco, né? O Bradesco é um parceiro histórico do setor. A gente tem uma participação também muito relevante. Quando a gente olha os bancos privados, no financiamento à pessoa jurídica, a gente tem a maior participação hoje com 27% de market share. Então, assim, mesmo com esse cenário, a gente tinha expectativa de que o ano de 2025 tivesse uma redução no volume de financiamentos. De fato, houve um pouco. 2024 foi o segundo melhor ano da história da gente também no tem volume isso, de né? O parâmetro era muito alto, isso. né? Mas a gente percebeu uma resiliência muito grande do setor, né? O setor já mostrou isso em diversos momentos difíceis da economia. O setor imobiliário mostra uma resiliência muito grande, então a gente observa assim, um bom comportamento de preço, estoques e níveis também muito comportados, então a gente aposta muito, né? É uma carteira de ativos que é super relevante no nosso portfólio, então a gente continua com muito apetite, acreditando muito nos projetos, e aqui na Bahia especificamente, a gente tem uma participação também relevante, muito próxima da ADEME, então eu acho que a gente tem uma parceria e a gente acredita muito nos projetos. Hoje a gente está, quando a gente passa aí na rua, a gente vê muitos projetos com a placa do Bradesco e isso deixa a gente muito feliz. E aí eu venho com um ponto que eu gosto sempre de perguntar quando eu vejo uma mulher numa posição como a sua, de dinamizar, de alguma forma se mostrar, ocupar uma posição tão importante como essa. Como é que você tem visto hoje esse cenário? Como é que Milena Barreto se encara dessa forma? Não, assim, eu acho que o desafio das mulheres na liderança é algo que a gente tem visto evolução aí nos últimos anos, né? Acho que as mulheres têm esse desafio, assim, de buscar essa formação, né? De entrar nesse mundo empresarial que sempre foi tão masculino, mas eu acho que isso é uma evolução do mercado, de uma forma geral, das empresas, é algo que vem acontecendo de forma gradativa, passo a passo, de forma gradativa, mas eu acho que é importante porque hoje você tem uma população, as famílias, muitas delas lideradas por mulheres, então eu acho que é interessante ter nas empresas também pontos de vista diferentes, né, forma de gestão. Então... E dá tempo de ir para cuidar das coisas, dá tempo de tudo, viu, gente? Mulheres no protagonismo, essa é uma bandeira que a gente defende muito. Só Azevedo Filho, obrigado, Milena, por estar aqui com a gente no nosso Band Empresarial. Obrigada. E aí, muitas entrevistas legais, né? Livro dos 50 anos da história da ADEME. A participação no mercado imobiliário ficou caracterizada com muita coisa para que movimentou bastante a cidade, do seu desenvolvimento, do emprego e renda. Isso tudo a gente mostrou aqui no Band Empresarial. Mas lembrando que sábado que vem a gente está de volta no mesmo horário para mostrar para você muito mais desse ambiente empresarial. Mas não esquece de teclar lá no sininho não e se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.